Olá vocês aí, cá estou eu em mais um vídeo aqui no nosso canal. Pois é, eu sou a professora Paula Devanille, sou assistente social, tenho 20 anos de atuação, já trabalhei em diversas áreas e hoje eu atuo como técnica socioambiental em um programa do governo federal. Pois muito que bem, sou apaixonada pela área socioambiental, aquele bom e delicioso trabalho de campo, que eu já estou morrendo de saudade. Eu estou no meu período de folga, estou na minha casa aqui em Salvador. E segunda-feira já estou de volta às atividades e vou ficar no campo até o dia 22 de dezembro. Pois é. E aqui é o canal Serviço Social Facilitado. Então, vem comigo, permear junto comigo, aonde? No universo, no mundo do serviço social. Então, já convido vocês a se inscreverem no canal, ativarem o sininho, a deixarem um like. Me diga de onde é que você fala. Eu sou dessa cidade gostosa e deliciosa, que é Salvador. E você é estudante, é profissional? Conte aqui para mim porque eu quero saber. Aqui no canal eu sempre estou falando de temas, de pautas, assuntos relevantes referente à nossa área profissional. Pois é, às vezes dá uma bugada. Então, no vídeo de hoje eu separei aqui para a gente falar sobre entrevista. Eu já trouxe aqui no canal um vídeo falando sobre o relatório social, sobre o estudo socioeconômico, sobre o estudo social. E agora chegou o momento de falar da entrevista. Então, eu sempre digo que a gente tem que estar antecipado, estar preparado para um tudo, né, o que nós fazemos na nossa prática, seja em qual área de atuação. Na saúde, na educação, na assistência social, na própria área socioambiental, que eu faço muita entrevista, faço abordagem, faço visita domiciliar. Então, a gente precisa de ter todo o trato, toda a tratativa, ter uma oratória boa, né? Fazer com que o nosso usuário nos compreenda. Então, no vídeo de hoje, vamos falar, escorrer um pouquinho. Vou trazer aqui vivências minhas, experiências minhas, que eu sempre gosto de associar a prática com a teoria, que a gente consegue ter um entendimento, ter um olhar melhor. Então, vem comigo, roda a vinheta, que hoje nós vamos falar sobre entrevista. Então, vamos lá, né? Essa semana eu estava conversando com uma colega e ela estava falando, Paula, né, na faculdade não ensina, né, os instrumentos técnicos operativos, sejam eles diretos ou indiretos. Não ensina como fazer. Aí eu estava reforçando para ela, né, retratando. Eu tenho 20 anos de formada, eu fiz em faculdade presencial, né, a primeira que perdurou por muitos anos aqui em Salvador, universidade, né, que tinha um curso de serviço social, era a única aqui, e eu nunca tive disciplina voltada para os instrumentais, diretos ou indiretos, né, eu sou de uma grade muito, muito, muito antiga. E eu reforcei para ela o seguinte, que não é porque nós não aprendemos na academia que a gente vai ficar, né, com essa lacuna em aberto no nosso caminhar, né, no nosso saber, no nosso conhecimento. A gente sim precisa buscar, a gente precisa fazer um curso de qualificação, estar lendo, se apropriando, exercitando, porque é aí que a gente aprende. Aí eu ainda reforcei para ela, eu disse, e o seu campo de estágio? Você não elaborou nenhum instrumental, né, no seu campo de estágio?
Aí ela estava falando que não, eu disse uma pena, né? Porque eu, assim, eu sempre digo, né, que o estágio é primordial. E eu fui agraciada porque tive 2 campos de estágio em áreas diferentes, né? Tive o meu estágio obrigatório, o meu estágio extracurricular. E eu pude ter a percepção, obter o conhecimento, o saber, né? De ter a troca com as profissionais, né, que isso foi muito enriquecedor para mim, enquanto profissional, né, o estágio, ele fez toda a diferença na minha vida enquanto profissional. Se tudo que eu sou hoje e sei, e busquei e me apaixonei pela profissão, foi em decorrência do estágio. Eu já retratei aqui em alguns vídeos que eu fiz o curso de serviço social e inicialmente eu não gostei, né? Não gostei do curso. Tive embate com uma professora, logo inicialmente perdi uma disciplina que foi sociologia, e isso assim impactou muito para mim, né? Que eu tinha dado sociologia na escola, né? Que assim que eu me formei no ensino médio, eu já ingressei na faculdade. E o livro que eu utilizava na escola, que eu fiz curso técnico de processamento de dados, era o mesmo livro que a professora utilizava na faculdade. Então, assim, para mim, achei que seria ótimo. E, na verdade, não foi, né? Eu perdi na disciplina, isso acarretou em atraso de um semestre, e eu sou daquela, vou repetir a disciplina com ela, e quase que eu perco de novo. Pois é, e quase que eu perco de novo a disciplina com a professora, né? Fui fazer tipo recuperação, que não era esse nome na faculdade. E quase que eu perco de novo, mas eu consegui passar. Então, isso impactou diretamente no meu gostar do curso. Então, eu ainda fui empurrando com a barriga até realmente ver o que é que eu queria fazer. E no terceiro semestre, eu já comecei a estagiar, a fazer meu estágio extracurricular. E aí, realmente, eu me apaixonei pela profissão como eu sou apaixonada, amo, não me vendo fazendo outra coisa. Então, eu sempre retrato para as colegas que entram em contato comigo através do Instagram, do LinkedIn. Eu estou sempre trocando experiências, eu faço publicações lá no LinkedIn, no Instagram também. O pessoal gosta bastante, elogia bastante. E eu retratei o seguinte, né? Que é importante a gente se apropriar dos nossos instrumentais. E uma vez que você vai adquirindo conhecimento, confiança, ter propriedade, vai tendo propriedade na proporção que você vai fazendo. Então, se você faz, você vai adquirindo mais embasamento. Você vai lendo, vai se apropriando. E eu ainda reforcei, dizendo, não precisa nem você estar atuando. Aqui na internet, ela tem pouco tempo de formada, né? Tem uns 3 anos de formada. Eu disse, minha flor, você é de outra era, eu sou dinossauro. Então, aqui na internet você acha tutorial de tudo, você pode pegar um estudo de caso e fazer. Tem estudo de caso, quantos e quantos estudos de caso você consegue aqui na internet? Vai redigindo, vai fazendo, vai trocando com outra experiência, faz parte de um grupo de estudo e assim por diante, né? No período que eu estava sem trabalhar mesmo, eu fazia parte de grupo de estudo com vários colegas desse Brasil todo, né? E sempre a gente estava discutindo o código de ética, fazendo estudo de caso e assim por diante. E isso você vai aprendendo com essas ações, você vai aprendendo. Então, né, o que é que eu tenho aqui para dizer, para falar sobre entrevista, né? Eu nunca tive dificuldade em falar, né, de falar em público, de falar com a pessoa, né? Eu sempre tive essa facilidade na fala, né? Dou uma engasgada, tenho um vício de linguagem, mas eu procuro corrigir. Então, eu pontuei o que aqui, né? Estabelecer. Uai, meu Deus do céu. Já ia botando. Fiz a pautinha aqui e não marquei a fogo. Então vamos lá, né? A entrevista nada mais é do que um diálogo, um processo de comunicação direta entre o assistente social e
um usuário, que nesse caso seria uma entrevista individual. Ou mais de uma pessoa que já se torna uma entrevista grupal. Contudo, o que diferencia a entrevista de um diálogo comum é o fato de existir um entrevistador e um entrevistado. Isto é, o assistente social ocupa um papel diferente e sob um determinado ponto de vista desigual do papel do usuário. Então, existe um entrevistador, que é o profissional, e um entrevistado, que é o usuário. O papel do profissional, o entrevistador, é dado pela instituição que o contrata, que você está representando frente àquela instituição aonde você atua. No momento da interação com o usuário, o assistente social fala em nome da instituição. Ambos os sujeitos, assistente social e usuário, possuem objetivos com a realização da entrevista, objetivos esses necessariamente diferentes. Mas o papel do entrevistador, que cabe ao assistente social, coloca-lhe a tarefa de conduzir o diálogo, de direcionar os objetivos que pretendem alcançar. Importa mencionar que nem sempre é possível conciliar os objetivos do usuário e do assistente social. E alcançar essa conciliação não é uma regra. Entretanto, porém, todavia, estabelece uma relação de poder entre dois sujeitos, relação essa que o assistente social aparece em uma posição hierárquica superior. Mas nós, assistentes sociais, defendemos a democracia e o respeito à diversidade com valores éticos fundamentais da nossa profissão. O momento da entrevista é um espaço que o usuário pode exprimir suas ideias, vontades, necessidades, seus valores, ou seja, que ele possa ser ouvido. Entretanto, ser ouvido não é concordar com tudo. Entretanto, ser ouvido não é concordar com tudo com o que o usuário diz, com o que o usuário traz, com o que o usuário retrata, né? Chegou o momento da gente falar sobre entrevista. E eu pontuei aqui. Lembrando que a entrevista é um instrumento, perdão. Lembrando que a entrevista é um instrumento direto, ou seja, face a face. Dentre os instrumentais que nós temos os diretos e os indiretos. Os diretos são face a face, olho no olho. E os indiretos são todos aqueles que nós vamos escrever. Então, estabelecer essa relação é fundamental. Deixa eu soltar aqui. É fundamental, pois se o usuário não é respeito nesse direito básico, não é respeitado nesse direito básico, não apenas estarem nos desrespeitando, e sim como prejudicando o próprio processo de construção de um conhecimento sólido sobre a realidade social que ele está trazendo, comprometendo toda a nossa intervenção. Ressalta aqui que, por ser um observador participante, nós, assistentes sociais, também iremos emitir nossas opiniões, valores a partir dos conhecimentos que nós possuímos. Desse modo, entrevistar é mais do que apenas uma conversa, um diálogo. Requer um rigoroso conhecimento teórico-metodológico, a fim de possibilitar um planejamento sério, comprometido da entrevista, bem como a busca para alcançar os objetivos estabelecidos para a sua realização. Então,
É importante a gente ter, né, essa escuta, né, essa escuta qualificada, esse olhar, né, dando seguimento aqui à nossa pauta da entrevista. Eu retratei o seguinte, né, que é importante a gente referenciar os autores. Magalhães traz o quê? Discute sobre as diferenças, naturezas comunicativas, tanto oral quanto escrita, lembrando que a interação face a face permite que a enunciação de um discurso se expresse não só pela palavra, mas também pelo olhar, pela linguagem textual, pela notação que vão contextualizar e possivelmente identificar subjetividade de uma forma mais evidenciada. Sendo assim, o discurso direto expressa uma interação dinâmica. E, além do mais, trouxe guerra também. Em serviço social, a entrevista integra a dimensão investigativa da profissão e é um instrumento largamente utilizado, constituindo-se em recurso indispensável para que se estabeleça um vínculo entre o profissional com uma ou mais de uma pessoa. Ao realizá-las, o assistente social obtém informações diretamente da realidade e, em grande medida, a sua preparação depende de conhecimentos indiretos sobre vários temas, habilitando-os para a sua intervenção. Então, né, nesse caso, todo o saber, todo o conhecimento, né, que nós temos frente, né, todas as construções, né, das políticas públicas e assim por diante, dos equipamentos que nós fazemos parte, da esfera que nos contratou, que a gente está ali representando. Então, todo esse conhecimento, todo esse embasamento faz um diferencial. E eu ainda trago aqui, né? O que é que pode ser mais dito frente à questão da entrevista? É o instrumento mais utilizado para operar na realidade do trabalho da assistente social. Há predomínios das entrevistas individuais com casal, com famílias e com os colaterais. Com grupos são menos utilizadas. Isso é muito subjetivo. Possa ser que sim, possa ser que não. Vai depender da sua área de atuação, da onde você está inserida. Eu, quando estava na Marinha, fazia muita entrevista grupal, né, com os militares que iriam para as missões especiais, né? Então, eu fazia as entrevistas tanto com o militar, quanto com a esposa e quanto com os filhos também, né? Os filhos adolescentes. Então, eram 2, 3, 4, 5 pessoas. Ou quando não, que tinha outro tipo de missão, que era um contingente maior de militares, então juntava-se todos os militares numa sala e iria fazer entrevista também. Então isso varia muito de local onde você está atuando. Os tipos de entrevistas se dão pela especificidade da situação atendida e pelos locais adequados para o atendimento, que é importante, né, que você tenha um espaço adequado para realizar a entrevista, consequentemente o atendimento. Deverá ser realizada em condições ambientais adequadas. Os entrevistados deverão estar em condições emocionais de participarem. Chama a atenção aqui de vocês, né, que isso é primordial. Não adianta você fazer uma entrevista se a pessoa está ali com o seu, né, lado emocional aflorado, abalado, tá chorosa, né, se queixa de dor de cabeça. Tudo isso já aconteceu comigo, né, da pessoa tá chorando, de estar se queixando com dor de cabeça, que não tinha condições. Eu sempre dou um tempinho de 5 minutos, 10 minutos para se recompor, tome uma água, né, respire, saia, dê uma volta. Se tiver condições, retorne, se não é reagendado. É assim que funciona. E também, né, estabelecer
estabelecer esse vínculo entre duas ou mais pessoas, os objetivos a serem buscados por quem aplica os fundamentos da profissão e define e diferencia o seu uso. Eu retratei o negócio aqui e não estou enxergando direito. A coleta de informações para conhecer e compreender as situações possibilita a construção de alternativas de intervenções. O diálogo é um elemento fundamental da entrevista, exige do profissional a qualificação necessária para o desenvolvimento com base nos princípios éticos, teórico e metodológico, na direção da garantia de direitos, e o profissional, durante a entrevista, deve procurar compreender o sujeito na sua realidade, na sua totalidade, contradições e relações que consegue estabelecer. E a postura profissional tem que ser atenta, com o uso de linguagem adequada, postura de ser entendida pelo entrevistado, que deve ser compreendido e visto como sujeito de direitos. Quem disse isso foi Magalhães. E ainda complementando, a entrevista é um instrumento de comunicação oral, cujos objetivos, em geral, são coleta de dados, identificação das demandas e estabelecimento de prioridades, convite à reflexão sobre o cotidiano e as formas de enfrentamento de situações, devolução do que foi constatado na interação profissional e os tipos de entrevista. Livre, o entrevistado traz o tema a ser discutido. Estruturada ou dirigida. Um entrevistador conduz conforme seus objetivos específicos. Entrevista semi-estruturada ou semi-dirigida. O entrevistador deixa que o entrevistado fale e direciona essas falas para os objetivos. E caráter, direção, informativo ou educativo. Vou retratar uma situação aqui, né? No período do derramamento do óleo, né, que aconteceu aqui no litoral baiano e em outras áreas, né, a equipe da Marinha estava na linha de frente, né, para conter esse derramamento de óleo, né, Então, foram várias frentes, né, de trabalho, tanto das OMs de terra quanto as OMs operativas, né, fazendo a OM é a organização militar, fazendo esse trabalho, né? E eu lembro claramente que um navio, né, se deslocou até uma área e o prazo de execução do trabalho era de X dias. Só que desses X dias virou X mais Y mais Z. E nesse intervalo, as famílias que ficaram, as esposas, os filhos, as mães, os pais, as sogros, os sogros, ficaram descobertos. Então, a equipe da assistência social, né, da Marinha, do Comando do 2º Distrito Naval, que era aqui eu fazia parte, montamos um plano de ação para atender as demandas dessas famílias, né, para prestar o suporte, apoio, tudo que fosse necessário. E nessa tratativa, um dos instrumentais que foram utilizados foi o quê? A entrevista, né? Para a gente conhecer, para a gente saber, para a gente dialogar, ouvir, saber as necessidades e assim por diante. Então, é importante, sim, a gente estar preparado e saber fazer. Então, os recursos, conhecimentos, os recursos que nós precisamos, conhecimentos referenciais ético-políticos, relacionamento profissional, linguagem adequada, habilidades técnicas, saber observar, o silêncio, os gestos, os olhares, o tom de voz, perguntar e ouvir. E eu chamo a atenção de vocês aqui, né, que nem sempre é o verbal, né? Procure olhar a totalidade. Muitas das vezes é o gesto, é passar a mão no cabelo, é ficar fazendo esse movimento, é sacudir as pernas, é tremer, é roer as unhas.
Tudo isso também você, durante a entrevista, você vai observar. Não é só o que o usuário, né, o que a pessoa está ali está externalizando através da fala, mas as outras ações, né, que ela demonstra, né, através dos gestos, isso também é primordial. E, né, complementando o que Magalhães traz também, tipos de perguntas, né, esclarecimento, análise e ação. Então, uma pergunta, né, que você vai fazer, que vai esclarecer o que você está querendo saber, uma que seja frente à questão da análise técnica que você está fazendo, ou uma questão, né, relacionada à ação e assim por diante. E atenção pertinente na entrevista. Clareza e objetividade na formulação das perguntas. Não devemos fazer interrogatório e também nem muito menos fazer uma pergunta que o usuário não vai conseguir compreender. Aí você faz uma pergunta mirabolante, né, que você teve que decifrar, né, um mapa para poder conseguir, que o usuário vai ter que decifrar o mapa para poder conseguir responder. Não é por esse viés, né? A gente tem que ter a fala clara, objetiva, precisa, e o que a gente perguntar tem que ser na mesma pegada, com que o usuário entenda, compreenda e que ele consiga ele mesmo responder, que é o sequencial. Cuidado para não induzir ou manipular as respostas. Não podemos fazer isso. Responder pelo outro. No meu trabalho atual, né, tem um questionário que é um mapeamento da comunidade. Então, eu vou de casa em casa aplicando esse questionário, né, que é um questionário de abordagem. E na entrevista que eu faço, né, tem uma série de perguntas que a pessoa diz. Uma das perguntas é: você se considera como preta, parda, indígena, nananã, nananã, e assim por diante. Aí o pessoal sempre fala: eu sou morena, eu sou café com leite, eu sou morena da cor de jambo. Aí eu sempre digo: não tem essa classificação de cor. Você se olha no espelho e se identifica como o quê? Aí o pessoal olha assim, aí reflete: não, eu sou preta, eu sou branca, eu sou parda, né? Então eu não posso induzir, né? E não tem a classificação que o pessoal fala, porque essa questão, né? Essa questão racial ainda é uma coisa, né, que está sendo discutida, e as comunidades que eu trabalho são comunidades rurais, de pessoas com nível de escolaridade, né, muito pequeno, pessoas idosas, que têm, assim, uma compreensão um pouco mais lenta, digamos assim, não desmerecendo que todo mundo tem seu valor. Então, eu tenho que fazer porque a pessoa consiga responder, que ela consiga perceber, que ela tenha percepção e consiga me responder. E quando eu vejo, né, que a resposta não está condizente, aí eu repito tudo de novo, né? Você entendeu? Olhe, a pergunta quer dizer isso, isso e isso, né? Então, o que você respondeu não está condizente, porque senão termina gerando dado falso. Quer ver outra questão? A composição familiar. Quantas pessoas moram aqui na sua casa? Aí diz: Paula, aqui mora 5 pessoas. Aí eu pergunto: quem são? É você e mais quem? Aí vem: é meu filho que está em São Paulo, junto com meu neto e com minha nora. Mas eles não estão morando lá, né? Eu disse: eles não estão morando aqui, eles estão em São Paulo. Faz parte da sua composição familiar. Em algum momento, quando eles voltarem, que pode voltar, que o pessoal é muito sazonal, mas nesse momento só mora você, seu marido e sua outra filha. Então, são 3 pessoas e não 5. Aí eu sempre explico para não codificar um dado que não é condizente com aquela realidade daquela comunidade. Então, é importante também. E finalizando, direcionar das verbalizações do usuário para os objetivos do trabalho,
não se precipitando em interromper um entrevistado, né? Que acontece muito isso comigo. Você pergunta uma coisa, o pessoal leva 2 horas para responder, principalmente o pessoal idoso, minha gente. Que assim, são pessoas que não recebem tanta visita. Eu converso, né? Converso pelos cotovelos e vou falar de outras coisas. Aí o pessoal pergunta, e você é da onde? Eu digo, eu sou de Salvador. Ai, meu sonho é conhecer Salvador. Meu sonho é tomar um banho de mar. E o mar é salgado. E aí, se deixar, eu vou levar 3 horas para uma coisa que era que dura 5 minutos, né? Que o questionário gira em torno de 5 minutos para poder o pessoal conseguir me responder. Não devemos interromper. Mas se você ver, né, eu sempre utilizo assim, se eu vejo que está se estendendo um pouco a mais, eu procuro uma forma, né, simples, tranquila, para poder puxar e finalizar. E estímulo nas reflexões, evitando conselhos ou críticas, né? Que eu sempre digo, jamais, nunca, nunca da nossa vida devemos fazer o quê? Juízo de valor. E finalizando, solicitação de permissão para realizar anotações durante a entrevista, explicando a razão. Né? Eu sempre fiz isso a minha vida toda. E agora, né, no Água para Todos, aonde eu atuo, eu sempre digo, olhe, essas informações, que é o que isso aí? Você quer meu documento para quê? Aí eu sempre digo, olhe, eu registro o número do seu RG, CPF, o número do DIS, para validar as informações. Essas informações ficam guardadas na base de dados, né, da SERB, e essas informações são utilizadas para trazer melhorias habitacionais, sanitárias e assim por diante, para o governo ter subsídios de dados daqui do município X, da comunidade Y. Por isso que eu estou coletando essas informações. E todas as informações que eu coleto, as observações que são feitas, tudo isso vai para um relatório que é entregue lá na SERB também. E face ao exposto desse trabalho, é que chegam as políticas públicas para vocês. Aí o pessoal, então tá bom, porque uma vez que você pede RG, CPF, o número do NIS, o povo já associa logo, vai mexer no meu Bolsa Família, vai mexer na minha aposentadoria. Aí eu sempre reforço que não, que é para validar as informações que eu estou coletando. Então, em suma, né, o que eu procurei aqui, né, trazer da entrevista é basicamente tudo que eu reportei aqui no vídeo, né? Então, é importante a gente exercitar, buscar, né, fazer curso de qualificação. Quanto mais propriedade adquirirmos frente à questão dos instrumentos técnicos operativos, né, que nós utilizamos na nossa prática, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, isso é primordial. Precisamos sim saber, né? É como eu sempre falo para a colega, a gente precisa saber qual instrumental vai ser utilizado para cada ação e assim por diante. Então, precisamos nos qualificar, nos capacitar, ter propriedade, ter conhecimento, que assim nós vamos construir no nosso caminhar. Seja qual área de intervenção que vocês estejam atuando ou que eu esteja atuando também. Eu atuo na área socioambiental, que é uma área que eu gosto muito. Aquele bom e delicioso trabalho de campo, embaixo do sol quente, e toma carreira de bode, e de galo, de galinha, que eu morro de medo desse bicho, e de boi, e de vaca, mas eu gosto, mas é uma maravilha. Mas precisamos sim ter centralidade, né, nos instrumentais diretos e indiretos que nós utilizamos. Cola aqui comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário, me diga aí de onde você fala, você é estudante ou é profissional? E me diga se você tem dificuldade em fazer algum instrumental, seja ele direto ou indireto ou direto.
Conte aqui para mim, porque eu quero saber. Você é profissional, é recém-formada, já está atuando na área? Você atua em qual área? Conte aqui para mim também, porque eu quero saber. Paz e bem para todos nós. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro, um queijo e tchau, tchau!